Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz esteja em cada coração. Amém? Você que está do outro lado, boa noite, que a paz esteja no seu coração. Que o Espírito Santo de Deus tenha liberdade de entrar no teu lar, em tua casa, na tua família, para levar renovação espiritual e levar a salvação em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Pois não, Senhor. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta a palavra sua e os montes se removerão. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua e os montes se removerão. Pois com Cristo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor. Repita comigo essas palavras, Senhor meu Deus, meu Pai. Eu entrego em tuas mãos a minha vida, o meu coração, a minha casa, a minha família, meu vizinho da direita, meu vizinho da esquerda, meu vizinho de frente, meu vizinho que faz tudo comigo. Peço, Senhor, pela vida de cada um deles, que o Senhor faça o milagre da salvação nesses lares, nessas famílias. Aquele também que está do outro lado da telinha, que o Senhor alcance o lar de cada um dos meus irmãos, Senhor, com a bênção da salvação. Pai, perdoa todos os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, nossa ignorância. Sonda o nosso coração, Senhor. Tira, Senhor, do nosso coração toda iniquidade, que é a pureza de coração, para que nós possamos, ó Pai querido, guardar tudo que foi ensinado aqui, Senhor, através do teu servo. Pai amado, soberano Deus, abençoa o diaconato que passou aqui nesta manhã, os irmãos que passaram aqui nesta manhã. O Senhor continua abençoando a vida de cada um deles, Senhor. Eu entrego também nas tuas mãos agora à noite o diaconato. Peço por cada irmão que entrar por essas portas, que sejam encaminhados, alcançados e abençoados, em nome de Jesus. Que o agir, o mover das tuas mãos, seja com todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o rei, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém, Senhor. Pai, eu também te apresento a missionária do mês, que é a nossa irmã Karine, Senhor. Pedindo pela vida dela, Senhor, dá saúde de tua serva. Abençoa toda a sua casa, todos os seus familiares, sejam alcançados agora, com a bênção da saúde, da cura, da proteção e livramento. Pai, como também o município do Carmo foi junto nas tuas mãos, Senhor. Abençoa os nossos irmãos que ali estão, papai, que residem naquele município. Abençoa as igrejas, Senhor. Quantos estão em construção, aqueles que precisam comprar o lote, que o Senhor dê condições de teus servos, para estar dando continuidade à obra do Senhor naquele município, em nome de Jesus. Também nós pedimos pelo Iraque, que o Senhor tenha misericórdia, compaixão desse país. Toma o chefe desse país nas tuas mãos, com todas
e saber que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus e não há outro. É que nós pedimos e desde já, Senhor, nós te agradecemos hoje e sempre. Também eu coloco a casa da Senhora Marilene, onde vai ser feita a casa de paz no mês de novembro. O Senhor abençoe de uma maneira poderosa, Senhor. Você vai tocando na vida dos vizinhos, na vida, ó Pai, dos vizinhos, na vida de todos aqueles que ela convidou, que passou o convite. Que nada impeça eles de estar ali, Senhor, em nome de Jesus. É que nós pedimos, em nome de Jesus, nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti. Bastam a palavra sua e os montes se removerão. Pois com Cristo eu saltarei muralhas e também destruirei exércitos, pois eu sou mais que vencedor, pois eu sou mais que vencedor. Glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Só o Senhor Deus, meu amor, aleluia. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva rolar dentro de mim. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva rolar dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Vive, ele vive, oh aleluia, Cristo vive. Vive, ele vive, oh aleluia, Cristo vive. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva rolar dentro de mim. Por isso, cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva rolar dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. Vive, ele vive, oh aleluia, Cristo vive. Vive,
invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Seu nome e rendemos aos Teus pés. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus, não é hoje. Nós te amamos, Senhor, nós te bendizemos, nós te rendemos louvores hoje e sempre. Glória a Deus, glória a Jesus. Maravilhoso Tu és, Senhor. Santo é Teu nome, Senhor. Digno de todo louvor, toda honra, toda glória e toda adoração, hoje e sempre. O anjo do Senhor está passeando aqui neste lugar. O anjo do Senhor está passeando aqui neste lugar. Dai lugar, irmãos, dai lugar, irmãos, deixa o anjo do Senhor te visitar. Dai lugar, irmãos, dai lugar, irmãos, deixa o anjo do Senhor te visitar. O anjo do Senhor está passeando aqui neste lugar. O anjo do Senhor está passeando aqui neste lugar. Dai lugar, irmãos, dai lugar, irmãos, deixa o anjo do Senhor te visitar. Dai lugar, irmãos, dai lugar, irmãos, deixa o anjo do Senhor te visitar. Glória a Deus, ao Senhor suas palmas, eu dedico receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, hoje e sempre. Aleluia. Vamos receber nosso pastor com as palmas bem forte em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Ao Senhor seja a honra, a glória e o domínio para sempre. Filhos de Deus, boa noite. Paz seja convosco. A você que está aí assistindo o culto em algum lugar. Que Deus te abençoe. Que este culto esteja sendo uma bênção para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Estamos na semana da libertação. Que a libertação do Senhor esteja passando aí aonde você está. Porque aqui está passando a libertação de Deus. Em nome de Jesus. Também estamos fortalecendo você para colocar do lado do seu aparelho a vasilha com água, que dentro de alguns instantes estaremos orando, consagrando ao Senhor, para que ela se torne o remédio da tua saúde, e o remédio e a unção que você precisa para viver aquilo que Deus vai te abençoar nesta oportunidade.
Nós estamos hoje na bênção da família, nós estamos na segunda bênção da família. E nós vamos agora receber essa bênção de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos virar em direção da nossa casa, da nossa residência, para que nós possamos buscar, ministrar. Nós ministrar neste momento a segunda bênção para a nossa casa e para a nossa família. Vamos então virar em direção. Você aí que está assistindo, estenda a sua mão sobre a tua casa e receba esta bênção, que é a chamada bênção da comunhão. Pai, em nome de Jesus, estamos ministrando nessa oportunidade a segunda bênção da família para a família, que é a bênção da comunhão, que nós queremos uma família que tenha diálogo, uma família onde conversam em volta de uma mesa, de uma churrasqueira, de uma festa de aniversário, ou seja, Pai, qualquer dia que a família se reunir para o lazer, que o Senhor Deus venha destruir todo o mal que vem existir em nossa casa, em nossa família, de inimizades, de brigas e confusões, que há muitas casas, muitas famílias, que é muito palavrões, xingamento, ameaça, mas a nossa família está tomada pela tua bênção, a bênção da comunhão, a bênção do perdão, a bênção do amor, para poder, ó Deus, a nossa família ser referência para todas as outras do nosso bairro e até mesmo para os nossos familiares que já constituíram as suas famílias, eles verem que a nossa família é uma família de comunhão, é uma família onde reúnem e se conversam. Em nome de Jesus, que esta bênção entre em nossa casa e permaneça em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, a segunda bênção para a nossa casa, para a nossa família. Na próximo domingo e próxima quarta, aí já é a outra bênção. Nós vamos então para a mensagem nesta oportunidade. Nós estamos na campanha 7 Passos para a Vida Vitoriosa, descobrindo o motivo para viver. 7 passos. Estamos no primeiro passo para essa vida vitoriosa. Então vamos ver a palavra de Deus lá no livro de Josué, capítulo 5, a partir do versículo 13, que tem tudo a ver com o assunto nosso, que faz parte do primeiro passo para a vida vitoriosa. Josué capítulo 5, versículo de número 13, que diz: quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou, eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: não sou nenhuma nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. E lhe disse:
Que disse meu Senhor ao seu servo. O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: tire a sandália dos teus pés, porque o lugar em que está é santo. E Josué assim fez. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, seu rei e seus valentes. Vocês todos, os homens de guerra, rodeareis a cidade, marchando ao redor dela por uma vez. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia, rodearei a cidade 7 vezes. Os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente as trombetas de chifre de carneiro, e vós ouvireis o som dela, todo o povo gritará em alta voz, a muralha da cidade cairá, e o povo subirá dela, cada qual em frente de si. Amém. Nós estamos então no primeiro passo para essa vida vitoriosa. E para dar o primeiro passo, nós preparamos para a entrada de um novo ano. O mundo aí fora diz que comece o ano com o pé direito. E nós ensinamos que a gente começa com os 2 pés, com o direito e o esquerdo. Nós começamos o ano, o mês, o dia, a semana, com os 2 pés. E esse primeiro passo para a vida vitoriosa é a mesma coisa. Ele se divide em 2. Isaías 1:19. Alguém pode falar o que diz lá em Isaías 1:19? Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, se divide em 2. Se quiser e depois me ouvir. Para comer o melhor da terra, nós temos que querer e depois ouvir a voz de Deus. O querer, ele produz em nós o quê? Força de vontade e determinação. Quando uma pessoa quer uma coisa, ela se torna determinada naquilo, porque ela quer. Quando ela não quer, distância para ela disse lá. Mas quando ela quer, ela fala aqui. Encurta-se distância. Quando a gente quer uma coisa, obstáculo se torna combustível para a gente caminhar mais forte. Obstáculo se torna diversão para a gente prosseguir a nossa caminhada quando a gente quer uma coisa. Quando a gente não quer, qualquer pedrinha de grita zero se torna desculpa para a gente não prosseguir. Quando a gente quer ganhar uma alma para Jesus, o que a gente mais pede para Deus é que essa pessoa receba o querer dentro dela. Porque quando ela quiser, ela vem para a presença, para o caminho, para a congregação. Mas quando ela não quer, ela cria desculpa. Mesmo que a gente coloque no carro, parar na porta da casa dela, ou ela dentro do carro, ela ainda cria uma situação. Ela ainda cria uma desculpa. Uma certa vez passou aqui na igreja uma pessoa que eu não sei se a resposta da gente para ela falou porque você não morre. Porque ela não podia ficar sentada, não podia ficar em pé, não podia ficar deitada. Mas você vai ficar como? Esse é um dos motivos que ela disse que não podia esperar o culto. Quer dizer, ela chegou aqui na igreja, quase uma hora antes do culto, ficou aqui uns 40 minutos, mais ou menos, porque ela chegou muito
o horário do culto da igreja. E aí depois eu me procuro e diz, eu não vou poder ficar no culto, porque eu não aguento ficar sentado. Eu também não aguento ficar em pé. Eu não aguento ficar deitado. O pastor virei e falei, então, você tem que morrer. Você não deve ficar de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Aí foi embora, nunca mais voltou. Mas ele não quer. Porque quando a pessoa quer, a pessoa fica de qualquer jeito. Passando mal, com problema, com dificuldade ou sem dificuldade. Mas quando não quer, ela cria um problema, cria uma situação. Então o querer, ele produz dentro de nós força de vontade e determinação. Eu fico fascinado com o atleta, principalmente aqueles esportistas que disputam Olimpíadas. Eles saltam com varas, mais de 5 metros de altura, com uma vara. Saltam a distância, eles saltam muitos metros de distância. Natação e qualquer outro tipo de esporte, eles fazem não para competir, para ganhar. Eles vão para ganhar, por isso que eles treinam. E no futebol também é a mesma coisa. Quem treina mais e entra com mais vontade de vencer, vence aquela batalha. Seja a luta de boxe ou qualquer outro tipo de luta. A pessoa entra para ganhar, não para competir. Se ele entrar para competir, ele vai apanhar dentro do ringue. Mas se ele entra para ganhar, ele pode até apanhar, mas ele ganha aquela luta. E assim também são as coisas da vida. A gente entrou nessa vida, não foi para competir, foi para ganhar. Porque Deus, quando nos colocou aqui, foi para ganhar. E só ganha quem quer e ouve a voz de Deus. Por isso que existem pessoas que vivem mal, comem mal, sobrevivem nessa terra, porque não quer sair da pitiva, da miséria, do fracasso, da derrota, mesmo se alguém estender a mão para ajudá-lo, ele já cria uma dificuldade para sair daquela situação. Então tem que querer, a gente tem que querer. O querer vai produzir dentro de nós a força de vontade, a determinação. E essa força de vontade e a determinação encurta a distância das situações para a nossa vida. E como a palavra de Deus nos orienta, ouvir a voz de Deus, a instrução de Deus. Por isso nós meditamos nessa história de Isaías, olha, de Josué, no capítulo 5, a partir do versículo 13 até o capítulo 6 e o versículo 1 até mais ou menos o versículo 5. Quando o povo de Israel estava caminhando, chegando já à terra prometida, havia um obstáculo no caminho. E esse obstáculo chama-se a cidade de Jericó. Era uma cidade fortemente cercada, não por muro, mas por muralha. A muralha é diferente do muro. Muro é igualzinho aqui na frente da igreja, igualzinho bem na nossa casa. Muralha não. Muralha, ela tinha até muitos metros de largura, aonde fazia morada nas suas encostas. Os soldados andavam em cima das muralhas, porque a muralha ela é intransponível, humanamente falando. As muralhas eram construídas para proteger as cidades. Não era muro, era muralha. Porque muro a gente consegue derrubar, mas muralha não. Muralha ninguém consegue derrubar. E Jericó era cercado por muralha. Deus não
a Josué para desviar de lá e passar para outro lugar. Deus falou: você tem que passar aí. Só que o rei de Jericó não quis conversa, não aceitou conversa. Pelo contrário, ele fechou a cidade. Ninguém entrava, ninguém saía e ninguém passava. E agora, como nós vamos passar aqui? Para chegar do outro lado. Josué estava parado, olhando para as muralhas, intransponíveis, imbatíveis, e pensando: como é que eu vou atravessar esse negócio? Quando de repente ele olha e vê diante dele um homem com uma espada na mão, pronto para guerrear. Josué estava tão preocupado naquela situação que ele não percebeu que era um anjo de Deus que estava ali. E ele pergunta: quem é você? É um dos nossos ou dos nossos adversários? Ele diz: nem uma coisa nem outra, mas eu sou o príncipe do exército do Senhor, eu acabo de chegar. Alguns estudiosos falam que era o próprio anjo de Deus, chamado Gabriel. Olha, Miguel, que era o anjo de guerra. O Gabriel é a mensagem, responsável pela mensagem. Mas foi o próprio anjo Gabriel que foi lá para dizer para ele: estou aqui para trazer para você uma mensagem do Senhor para vencer a guerra, para você atravessar essa situação, para esse obstáculo que está diante de você, para a sua grande conquista cair por terra. E aí Josué entende que aquele homem com a espada na mão era o anjo do Senhor. E ele prostra agora e diz: que diz meu Senhor ao seu servo? E ele diz: primeira coisa, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você pisa é santo. Por que ele tinha que tirar a sandália? Porque naquele tempo, quem andava calçado era Senhor. E quem andava descalço era servo, era escravo. O Senhor, ele faz o que dá na sua cabeça. Ele faz conforme a sua vontade, conforme o seu querer. Mas o servo, o escravo, ele faz o que diz o seu Senhor, o que ordena o seu Senhor. Então, ele precisava tirar a sandália para se tornar um servo, se tornar um escravo, se colocar nessa posição para ouvir a instrução. Aqui na terra, igreja, nós temos que aprender que a ordenança de Deus, a direção de Deus para a nossa vida, muitas vezes não vem de acordo com as nossas ideias e pensamentos. Por isso que nós temos que receber a mensagem de Deus como servos, como escravos, para cumprir. Porque senão a gente questiona, senão a gente não aceita. É por isso que existe muitos homens e mulheres de Deus fracassadas, derrotadas. Por quê? Porque não obedecem à direção de Deus para as suas vidas. Como fazer para romper as barreiras que estão diante da sua vida? Somente pelo poder de Deus. Porque as muralhas de Jericó, nenhum homem era capaz de derrubar. Nenhum ser humano seria capaz de jogar no chão. Então precisava de quê? Do agir de Deus para aquilo acontecer. Agora, observando a instrução de Deus para Josué, é só mesmo um servo do Senhor para receber essa direção. Somente um servo de Deus para receber essa instrução e cumpri-la. O que Deus passou? Você vai escolher os homens de guerra. E assim vocês vai rodear a cidade durante 6 dias dando uma volta. Mas no 7º dia, vocês darão 7 voltas. E quando vocês estiverem carregando ou fazendo as voltas, levem a arca diante de vocês.
presença de Deus com eles. Então Deus estaria à frente daquela caminhada. Então seria levando a arca e ele estaria levando para poder o Senhor estar à frente daquela caminhada. Sem falar nada, sem dizer nada, 7 sacerdotes levariam 7 trombetas de chifre de carneiro. E quando completasse o 7º dia, não ia dar uma só volta, mas 7 voltas, num só dia. E quando terminasse a última volta, tocaram as trombetas. Tocaram as trombetas que estavam carregando. E quando o povo escutasse o som da trombeta, começassem a gritar o nome do Senhor. E aquelas muralhas foram caindo. Quer dizer, sem que eles fizessem nenhum esforço, nem posse a mão nas muralhas, o Senhor ia derrubar ela para eles. Mas para isso acontecer, eles tinham que dar 7 voltas em torno das muralhas. Em 6 dias, uma volta, mas no 7º dia, 7 voltas. Imaginamos nós, como era a cidade. Será que tinha morro, tinha subida, tinha descida, tinha barranco? Era fácil de andar, era plano? Qual era o tamanho da cidade? Porque a Bíblia não fala o tamanho da cidade. Era uma cidade. Imagina se fosse o tamanho de Belo Horizonte. Para eles, vocês dão uma volta uma vez por dia, em torno de Belo Horizonte. Mas no 7º dia, nós tínhamos que dar 7 voltas. Imagina quanto tempo eles gastaram para dar uma volta. Mas no último dia, tinha que dar 7 voltas. Se eles gastassem 3 horas para dar uma volta, eles teriam que dar, no último dia, 21 horas, rodando, andando, para dar 7 voltas. E seria 7 vezes 3. Quanto tempo? A Bíblia não fala o tempo que eles gastaram para dar uma volta em torno da cidade. Era um esforço, era força de vontade, era determinação que ia com eles. Porque senão a reclamação logo ia surgir. Então por que Deus não derrubou a muralha? Por que Deus não acabou com a muralha? Por que Deus não acabou com ela? Deus falou para que eles fizessem tudo aquilo. Porque nós, aqui na terra, diz o Senhor lá em Gênesis, quando suor do rosto, comerá o teu pão. Nós temos que batalhar por aquilo que nós queremos e desejamos. Mais à frente, nós vamos falar mais sobre isso. É um dos passos da vitória, é trabalhar e se esforçar. Mas aqui nós vemos o esforço que tiveram os homens de guerra para rodear a cidade durante 6 dias, calado, sem reclamar, sem questionar, sem murmurar. Então, rodearam. Eu trouxe hoje de manhã a minha carta de aposentadoria. Está aqui dentro da sinagoga. Eu rodeei 2 anos para esse aqui sair. Sem reclamar, sem murmurar, sem questionar Deus. Alguns até disseram, muda de advogado, muda não sei o quê. Não mudo não, porque o meu primeiro advogado é o Senhor. Mas aqui na terra, precisava de um advogado humano, então ele estava cuidando. Estava cuidando. Se o tempo de Deus não aconteceu, então eu tinha que estar reclamando, questionando,
que já saiu. Porque semana passada veio a resposta. Você já está aposentado. Aqui está a carta. A partir do dia 11, todo mês antes, ou todo dia 11 de cada mês, nós vamos lá pegar o dinheiro. A partir agora de novembro. Mas eu rodeei durante 2 anos esta morada em oração, em jejum, sem reclamar. Trazia os papéis, orava aqui na igreja, ungia, o pessoal orava. Fiz voto que o primeiro pagamento eu vou dar para Deus. Depois de eu pagar quem fez o trabalho, que é um salário que a gente recebe, é o pagamento. Porque até hoje eu tenho um centavo para a pessoa que trabalhou para tudo isso acontecer. Eu vou pagar depois eu começar a receber. Aí que a pessoa fica com um salário da gente. Como aconteceu com a minha esposa, que aposentou primeiro que eu. Minha esposa entrou 1 mês, já avisaram, você já está aposentada. Ela já está recebendo já uns 2 ou 3 meses já. Mas o meu ficou agarrado 2 anos. Há coisas que às vezes Deus pede para a gente e a gente tem que cumprir de boa vontade. O que Deus pediu para o povo de Israel, para aquelas muralhas caírem, foi rodear a cidade. Eles podiam questionar, não aceitar. Ah não, peraí, Senhor, por que o Senhor não derruba a muralha? Nós não somos seus servos, nós não somos seu povo. Então por que o Senhor já nos garante a vitória? Nós temos que fazer tudo isso para demonstrar que para receber alguma coisa e dar valor àquilo que recebemos, a gente tem que se esforçar. Porque Deus nos trata a mesma coisa que um pai humano deve tratar os seus filhos. A gente não tem que dar uma coisa para aquela pessoa que não merece, que não faz por merecer aquilo que está recebendo. Porque quando a gente faz, dando para aquela pessoa, ela recebe de bom grado. O meu filho, quando estava na escola, nem andando da escola, ele gosta muito de pipoca, aquele salgadinho. Hoje é o homem, pai de família, mas ele era uma criança. O pai me dá dinheiro para mim comprar meu lanche na escola. Aí eu disse, então você vai ser responsável pelo lixo aqui em casa. E pôr na sacola e pôr lá fora no dia que o caminhão passar. E assim ele fazia. Como se fosse hoje, eu dava R$1 por semana. R$1 na semana. Tem que comprar. Aí uma vez ele chegou para mim e disse, meu pai, não está dando para eu comprar minhas pipocas. Aí eu dei um aumento de 100%. Passei a ganhar R$2. Mas tudo isso, irmão, foi o quê? Ele aprendeu a cuidar da casa e receber por aquilo. Hoje ele é um homem com a casa própria, casado, com a casa própria e paga. Tem carro, é um engenheiro, mecânico. Mas sabe o que é isso? Ensinamento. Ensinamento. Treinamento para a vida. Se eu ficasse dando para ele as coisas sem que ele tivesse
por merecer, eu poderia ter um homem problemático para nós e para a sociedade. Mas eu tenho um homem que é uma bênção para a família, para ele mesmo, para a nossa casa e para o lugar onde ele mora e para Deus. E já levou muitas almas onde ele mora lá. Inclusive, um irmão que ele ganhou lá onde ele mora, é diácono lá na igreja, ganhou diácono lá. Ele ganhou esse nome para Jesus, lá onde ele mora. Mas tudo começou com a gente ensinando. Uma vez que nós fomos na praia e nós alugamos um apartamento, o que a gente fez? Dividimos o serviço. Ele continuou cuidando, colocando lixo para fora. Porque nós ficamos mais ou menos quase uma semana lá na praia, no apartamento. Minha esposa, junto com a minha filha, cuidava da alimentação, de fazer. Nós limpava a casa, ele põe o lixo para fora, eu cuidava das manutenções. Eu saía para comprar as coisas, carne, verdura, né? Porque alimento nós levamos de casa, arroz, feijão nós levamos de casa, mas verdura, carne, pão, a gente comprava lá. Então eu fiquei responsável, cada um de nós ficamos responsáveis por uma coisa. E foi muito bom a semana que nós passamos na praia. Porque cada um cuidou da sua parte. Quando a gente faz assim, a gente valoriza o serviço e aquilo que recebemos. Por isso que Deus ordenou ao seu povo para rodear a cidade durante 6 dias, dando uma volta. E no 7º dia, darem 7 voltas. 7 voltas. Aquelas muralhas que eram intransponíveis, imbatíveis, obstáculo, virou pó no final da obediência, da instrução dada. Assim também, nos dias de hoje, aquilo que é um obstáculo diante de nós, para aquela conquista da casa, do carro, da família, da viagem, de qualquer coisa que a gente estabelece para conquistar, no ano que está chegando, nos próximos que virão, qualquer obstáculo, depois de obedecermos as ordenanças do Senhor, aquilo vira pó diante de nós. Como virou as muralhas de Jericó. Elas viraram pó pelo poder de Deus. Que se fosse pelos homens, elas estavam lá intactas até hoje. Mas quando a mão de Deus, o braço de Deus, começou a agir pelo seu povo, aquelas muralhas não conseguiram ficar de pé. Terminando esta palavra, a gente recebe. Se nós fizermos a mesma coisa, se nós obedecermos a instrução de Deus nesta campanha, e no que Deus vai nos ensinar até o final deste ano, e para o ano que está chegando, porque Deus não vai parar de nos ensinar, orientar, ser mais que vencedor aqui na terra. O que tiver de obstáculo diante de nós, para as nossas conquistas, quando o poder de Deus agir, vai virar pó diante de nós. Não vai existir diante de nós, seja o que você colocar como seu projeto na sua vida, como você colocar como seu pedido para Deus. Se você obedecer, Deus vai cumprir a parte dele, como ele sempre cumpriu. Segundo a sua palavra, toda a história bíblica que Deus prometeu alguma coisa, ele sempre cumpriu a parte dele.
dele sempre cumpriu. Então, se a gente quiser o mesmo, ele não mudou, porque ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Senhor Deus, a tua palavra foi trazida e revelada ao nosso coração. E eu te agradeço. Que essas palavras fiquem gravadas nas tábuas do coração e do entendimento. Que o Senhor Deus possa abençoar para que nós possamos querer e te ouvir. Porque o Senhor tem o lugar certo, o resultado que precisamos. O Senhor tem o poder para destruir o empecilho, a barreira que impede nós de chegar à bênção que desejamos. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nos ensina e fortalece para que nós possamos, em nome de Jesus, cumprir esta palavra. E nesse primeiro passo, Isaías 1,19, se quiserem me ouvir, vai comer o melhor dessa terra, vai vencer qualquer obstáculo, vai alcançar resultado em nome de Jesus. Que esta oração eu estendo a você que assiste este culto, que esta água que está aí do lado desse teu aparelho torna-se o remédio para a tua saúde. Que ele venha trazer um bem-estar para você, que venha tirar sua depressão, que venha tirar sua fraqueza, que venha tirar os maus pensamentos, que venha colocar dentro de você força, coragem e ânimo, mas que seja uma unção para te fortalecer, para você obedecer a direção de Deus para a sua vida. Que Ele coloque dentro de você o querer para você vencer, porque muita coisa você ainda não conquistou, porque você não quer, mas no dia que você quiser e ouvir a Deus, pode ter certeza que já está nas tuas mãos aquilo que você deseja, em nome de Jesus. Amém.